Quando você chega na loja, você tem aquela máquina que é diferente, né? Para tomada de medidas. Tomada de medidas. Essa falando em tecnologia. Entra nessa parte do projeto todo, né? Isso, fala das lojas. Em todas as lojas a gente tem esse equipamento, a gente faz todo o mapeamento do rosto com a armação escolhida para tirar as medidas de uma forma muito mais precisa do que aquela medida manual que a gente, durante muitos anos, tirou também. Tá. Só que hoje a evolução vem muito grande e a gente vai seguindo dentro dessa evolução. O que é uma imagem, é isso? A gente tem um equipamento onde a gente tira uma foto, ele tem alguma... você coloca em cima do óculos, você coloca para ele fazer uma leitura dessa imagem. Sim. E aí tem um gabarito, que aí você tem algumas medidas que até olho nu você não consegue tirar, como distância do olho para a lente, inclinação do óculos, curvatura. Com 100% de precisão você não consegue tirar. Nesse aparelho você tem tudo isso. Isso é importante por quê, Bruno? Para você ter a perfeição na hora da confecção do grau. Entendeu? Tá. Então, assim, você vai tirar todas as medidas. Principalmente para as lentes multifocais, né? Que, por exemplo, depois de uma certa idade que vem a presbiopia... O Dr. Paulo já usa multifocal. Aqui fica mais fácil de eu falar porque eu conheço as lentes que a gente tem. O Rodrigo acaba ainda não usando multifocal. Mas o Dr. Paulo já está no multifocal. Rodrigo só para longe, né? Às vezes aqui está meio folgado, então o óculos tem a tendência a descer, né? Sai do foco. Aí sai do foco. Então, você nunca fez assim com o óculos para poder enxergar? Então, mas para chegar nesse corredor progressivo, né, nesse conforto que hoje o senhor tem para estar enxergando longe, a média distância e perto, isso é em consideração as medidas que são feitas pelo profissional, eu né? Eu vou contar uma coisa aqui que eu não sei se devia, mas é o seguinte. É isso que a gente quer. Um dia, é um bate-papo. Mas é verdade. Eu fui ver uma lente com o Bruno. Eu falei, tem esse óculos aqui e tal. Uma marca muito conhecida, relativamente cara e tal. Aí eu falei, tá bom, tá. Eu falei, vou ver na internet, né? Aí eu cheguei em casa, fui ver na internet, estava mais caro na internet, eu voltei e comprei a armação lá na Brasolim, estava com preço muito bom, eu voltei. É porque oscila, né, conforme o dólar, né, no momento que a gente compra. Mas não, achei que eu ia encontrar na internet mais barato, era o contrário, na loja estava mais barato. Olha só, tá vendo? Então eu voltei e comprei a armação lá. Mas a Brasolim hoje está com quantas lojas? São 5 lojas. 5 lojas. 5 lojas. 2 na Granja, no Shopping Granja Viana, no Square. No Square, a gente tem Shopping Vila Lobos, Shopping Plaza Sul, que é a matriz, que é até onde fica a montagem. E tem no Jardim Marajoara também. A de Salvador fechou lá, vocês tinham fora de São Paulo, na verdade tinha várias fora de São Paulo. Né? Tinha inclusive em Miami, não tinha? Tinha em Miami lá. Mas essa operação fora de São Paulo... Era Naples, não era? Era Tampa. Tampa, tá. Então não era Flórida, não era em Miami. Era Flórida. Eu pensei, eu tinha dúvida se era Miami ou Orlando. Não, era na Flórida. Mas essa era uma operação de outlet, que era uma operação um pouco diferente dessa que a gente continua, né? Sim. E foi muito bem, foi bom enquanto durou. O Brasolim comentou comigo, o mercado americano é diferente, que lá eu tenho o Always Florida, né? .com, o site, né? E até a gente conversou na época quando ele abriu lá, mas é diferente, né, o mercado. Não precisa nem ir muito longe, quando a gente estava em outros estados já eram diferentes, imagina em outro país, né? Então... A cultura é totalmente diferente, né? Aquilo ali, vamos cuidar do que está pertinho da gente aqui, vamos fazer isso. Porque a gente é especializado em fazer, né, do que a gente conhece. É difícil você conseguir manter o padrão de atendimento quando você é muito grande, né? Então, assim, desse jeitinho assim, tá tudo embaixo dos nossos braços, né? Exatamente, essa continuidade do trabalho, né? Até que a mãe do Alexandre começou, de fazer uma ótica especializada e diferenciada. É o que a gente tenta manter. Esse padrão. E as lentes, como que tá? Tem muita tecnologia agora, né? A indústria trabalha dia e noite em cima da evolução do nosso dia a dia, da evolução da nossa necessidade, que cada dia é maior, então a indústria tem que acompanhar, e vem acompanhando. Hoje, questão de filtros, de tecnologia de fabricação de lente, campo de visão, hoje, assim, é muito... Vem adaptando ao nosso dia a dia mesmo, exatamente. né? O que é a coisa mais evoluída que existe hoje em termos de lente? Porque antigamente, por exemplo, bifocal. Teve uma época que bifocal não existia, passou a existir, foi um grande salto tecnológico naquela época, né? Hoje, teve algum salto, assim, muito grande de falar, poxa, essa lente que foi lançada agora é de uma tecnologia muito
nova, muito diferente do que se usava antes? Porque existem vários tipos, né? Porque Sim. depende muito da necessidade. Por exemplo, aqui a gente tem a sua necessidade do multifocal, ali a gente tem a necessidade do Rodrigo de um, que a gente chama de visão simples, porém com um grau muito mais alto que o seu. Sim. Então as necessidades, elas são muito diferentes. Hoje a gente tem, a indústria foca muito na questão de, que a gente chama de epidemia da miopia. Hoje a gente tem um aumento muito grande da miopia, principalmente infantil. Epidemia da miopia? Porque assim... Transmite a miopia? Não. Epidemia por conta da quantidade. Ela da quantidade. Tá estimulando, né, muito mais. A molecada lá no computador, o pessoal mais no celular. Então, faz sentido, hoje, Componente eletrônico. por exemplo, hoje a criança já nasce com um celular, um tablet. Antigamente a gente não tinha. Então, com isso, a gente tem alguns problemas que já estão aparecendo. Tem estudos que dizem que em 2030, 40% da população vai ser míope. Entendeu? Caramba, 40%? 40%. Então, assim, por isso já é uma epidemia. Então, hoje a gente tem alguns produtos dos próprios fabricantes de lentes com um controle desse aumento da miopia. Tá? Então, a gente já está entendendo o que está acontecendo. Bloqueia, controla, né? Exatamente. E não sei se você sabe dessa informação, mas o que causa a miopia? O excesso de luz ou a... Tem Vários alguns fatores. São alguns fatores. Esse que a gente trata mais é por conta de você já... vamos tratar a questão da criança, de não olhar tanto para longe. Então, como é um músculo, ele não está trabalhando. Entendeu? Para falar de uma forma resumida. Isso, não tão técnica, exatamente. Né? Então, a deficiência, né, da musculatura mesmo. A musculatura. O programa Porque traz longe umas que fica... coisas que são interessantes. Aqui no programa a gente teve uma vez o médico... O doutor Ailton. O doutor Ailton, né? Tá. E ele me fez uma revelação do autismo, aqui, né? do autismo, né? Que eu fiquei pasmo. Depois, inclusive, fui atrás de mais informações e realmente... o autismo hoje... acontece com maior frequência por causa da falta do sol. As crianças não tomarem sol, porque é verdade. A criança está em casa, mãe, né, no coberto, né, não toma sol. Aí vai para a escola dentro do carro. Chega na escola, tudo coberto. É verdade. Vai na minha época, sei lá, a gente ia para a quadra lá fazer aula de educação física, né? É um ginásio fechado. É um ginásio fechado. Então, a falta de sol... Eles ficam muito no quarto, né? No seu quadrado ali dentro também. Eu brincava na rua, chegava em casa imundo. Eu nunca tinha ouvido falar, mas faz todo sentido, né? Faz mesmo, hein? Os animais, os cachorros sempre estão no sol, né? E são esses que tem, aí no programa de pet do Roberto, comentou que são esses pets que tomam sol têm menos doença, né? Olha só. Então, e a questão das lentes, né, e dessa incidência da miopia, né, eu jamais podia imaginar, se me falassem, né, e não fosse como vocês colocaram aqui, eu falo, poxa, então, voltando à tecnologia, né, então, uma das lentes é uma... Não, a questão do músculo, não é verdade, a criança está dentro do quarto, está dentro da sala, está vendo televisão, o exercício muscular dos olhos é menor. Muito é só ali menor, naquela área, menor. né? Sim. É só nessa área. Então tem já essa tecnologia também, né? Que controlam para não aumentar, né? Tanto a miopia, até ter um controle até 7, não, até 10, né? Até 10. E depois um outro tipo de lente também que vai de 10 até 14 para estar acompanhando isso. Aí, né, assim, no geral, a tecnologia também veio para todo mundo, porque hoje a nossa vida é muito mais dinâmica. Então, existe uma tecnologia para isso também. A gente precisa de uma lente que o movimento seja mudam os tempos, rápido. né? A gente está lendo ali, a gente está lendo o celular, está dirigindo. Então, mudam os tempos e mudam as broncas, né? Porque antigamente as mães falavam assim, sai já da rua, agora vai já pra rua. É isso mesmo, exatamente. E tem aquela lente amarela também, né? Que é melhor para dirigir, né? Usa bastante essa coloração para dirigir à noite. Amarela. Dependendo da lente, você nem pode usar ela exposto ao sol. Aí existem vários fatores, né? Então você tem que entender. Mas ela vai, que a gente chama de night drive, né? Que ela aumenta o contraste, então para você dirigir à noite, o farol que vem ao contrário, então dá maior conforto para dirigir à noite. Não é só conforto, é segurança para dirigir à noite. É impressionante, porque eu tinha um óculos no carro para essa finalidade. Depois que eu comecei a usar grau e tal, então isso ficou mais difícil. A gente consegue fazer ela com grau. Com a coloração e com o grau. Porque eu percebi, como a lente que a gente estava falando no pesca, né? A diferença é absurda. O negócio, você coloca aquela lente à noite para dirigir,
muda, né? Parece todo o que brilho, iluminaram tudo lá na frente. Exatamente. Né? E você passa a ver os detalhes, né? Muito mais conforto E traz uma segurança com muito certeza, maior. Um com cachorro certeza. atravessando Exatamente. que você não... Mas- O poder de reação, ele O é poder maior. de reação aumenta muito. E a lente, que nem também tem a questão de tamanho, né? Porque o meu grau é 5 graus. Aí E ela já diminuiu, né? Que antigamente era Não, fundo de fala- garrafa, né? É muito Mais extenso. tecnologia Esse também, lance também, né? Aí a gente já entra na parte de material. É. De material. Já não entra tanto no processo de fabricação, mas Tá. sim o material utilizado. A gente chama de índice de refração. Quanto maior o índice de refração, mais fina a gente consegue deixar a lente. Tá. A densidade do material é maior, então a gente consegue chegar no Exato. seu grau com menos espessura. Então são vários fatores. Eu volto sempre a dizer, é um projeto. A gente tem que entender a necessidade do cliente, entender qual vai ser o uso do óculos, a necessidade de grau, o dia a dia do cliente, em geral, ele é muito importante na hora de indicar uma lente para o nosso paciente. Essa também. anamnese que eles fazem, né? O consultor faz no início. Realmente, às vezes até o cliente até questiona, mas por que você precisa saber? Qual é a minha profissão? Para você entender que lente, que tecnologia indicar para aquele cliente. Que ambiente Se ele ele tem, frequenta. Vamos dizer, exatamente, uma muito lente para diferente um do seu- motorista de aplicativo, ele usa muito mais o longe. Diferente, por exemplo, de um escritor. Sim. Ele usa muito mais o perto e a média distância. Então, Piloto a de gente tem que avião, entender. né? Que olha aqui Sim. ao contrário, Isso. entendeu? O painel dele tá aqui em cima. Um médico, um dentista. Um Então, dentista. tudo... A gente tem que entender. Existe uma tecnologia diferenciada para a gente estar Não tinha oferecendo pensado nessa. melhor. Eu então. nunca tinha pensado Não, nisso. você- Mesmo Esse no o multifocal, meu- né? Uma lente que dá a prioridade para um grau de média distância, ou aquele que precisa mais para longe, prioriza o longe, entendeu? Sim. Eu sempre Tudo gostei de lente isso. colorida, né? Então, no meu caso, como chama aquela lente que Fotocromática. Fotocromática, né? Fotocromática. E eu notei que eu precisava da lente fotocromática. Por quê? Eu estava na rua, né? Sensibilidade, né? Entrava no fórum, mudava tudo. O cenário mudou, a luminosidade mudou, a intensidade de luz mudou. Exato. Aí estava dentro da sala, aí ia ler alguma coisa, o processo ou qualquer anotação documento minha. ali. Eu precisava de uma lente que se adaptasse àquele ambiente. Não ficasse trocando os óculos, Se não precisa né? ficar trocando óculos, ou então era desconfortável. Né? Então a fotocromática é um... Também é uma lente muito boa. Tudo isso que a gente fala, até da anamnese, de tudo, só é possível por conta que a tecnologia evoluiu muito. A gente tem armas para resolver, vamos dizer assim, praticamente Portfólio é todos gigante hoje, né? os problemas, entendeu? Assim, a gente sempre gosta de frisar, a gente não está trocando o olho, não está fazendo um olho novo. Mas, assim, com o que a gente tem de armas hoje, a gente faz com que a pessoa enxergue muito bem. Hoje a indústria traz pra gente muita Aí opção. é todo o treinamento que eles passam também. Os consultores Sim. passam por muito treinamento para estar acompanhando toda essa A tecnologia, evolução né? é muito rápida, muito rápida. Porque o nosso dia a dia ele evolui muito rápido também. É o que a gente estava falando agora há pouco. A gente olha perto, média distância e longe praticamente de uma vez só. Antigamente, que eu falo, a gente dirigia, a gente não olhava nem o painel do carro, só marcava a velocidade ali, entendeu? Hoje você tem um GPS, você tem um computador Sim. de bordo, você tem um monte de coisa O de celular ali informação. para ver o Waze. O né? Waze, exatamente, exatamente. Então, hoje é muito mais dinâmico o nosso dia a dia do que, vamos falar aí, de 15 anos atrás. Sem dúvida.